E a todos, nós aqui presentes, nas duas dimensões da vida, em mais um momento e mais uma oportunidade de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho dos Cristo, que nos convida a termos perseverança, independente da época do ano, que nos convida a refletirmos sobre a misericórdia de Deus e principalmente sobre a intercessão divina a nosso favor, que acontece diariamente, que acontece em todos os instantes, principalmente nos momentos das nossas maiores dificuldades. São nas nossas maiores dificuldades, são nos momentos em que a gente mais se contesta, que eventualmente estamos sozinhos, que a ajuda nos é disponibilizada. E por falar em ajuda, já nos ensina o Cristo que quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Então, que possamos escutar sempre o convite de Deus a nos ajudar, a nos socorrer e principalmente a nos aquecer. Em qualquer época do ano, em qualquer estação, em qualquer contexto em que nós estejamos. Feito esses breves e importantes esclarecimentos, vamos à nossa prece inicial, que é um momento em que a gente tenta serenar os nossos corações, é um momento em que a gente tenta se conectar com o nosso anjo da guarda, com a equipe espiritual que tanto prepara o ambiente, tão acolhedor, tão lúcido e principalmente tão restaurador. Então, que possamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus, que nos ensina que é o caminho, a verdade e a vida, pela qual todos nós, sem exceção, chegaremos a Deus. Que tenhamos fé, esperança e principalmente certeza que a obra terrena é governada pelo Nazareno, o nosso amigo, o nosso bom pastor, que não deixa uma ovelha para trás, que não deixa um irmão desamparado, que sempre está disposto, junto com a sua equipe, a nos apresentar uma porta em abundância, um portal pelo qual nós podemos ressignificar sentimentos como aflições, sentimentos como sofrimentos. Que a nossa fé seja uma candeia que realmente brilhe de dentro para fora. Graças a Deus. Tem uma passagem no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Na verdade, o Sermão do Monte, lá onde tem as bem-aventuranças, Jesus nos apresenta algumas reflexões. E a melhor delas, por incrível que pareça, é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas o que é que significa uma bem-aventurança? O que é que significa quando Jesus vem nos convidar a sermos brandos e pacíficos? O que é que significa quando Jesus vem nos dar uma certeza que o nosso sofrimento um dia terá fim, se muitas vezes o nosso sofrimento é algo que se reverbera, é algo que se intensifica, é algo que a gente realmente não consegue sair da órbita. A proposta do pensamento espírita, quando a gente pensa em misericórdia de Deus, quando a gente pensa em pluralidade dos mundos habitados, quando a gente pensa em imortalidade da alma, quando a gente pensa em pluralidade das existências e quando a gente pensa em comunicabilidade dos espíritos, a proposta da doutrina espírita é refletirmos um pouco sobre progresso. E as bem-aventuranças são um primeiro passo que nós podemos dar rumo ao nosso progresso. Porque as bem-aventuranças, elas significam uma questão de reflexão do sujeito. É uma questão em que a gente se imersa num processo de autoconhecimento e aí a gente vai podendo fazer alguns pontos, a gente vai podendo despertar para alguns pensamentos que nós temos, especificamente lá no versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos propõe a bem-aventurança das aflições, vale uma reflexão.
numa perspectiva de autoconhecimento. O que é que nos abala hoje? Porque estamos eventualmente fragilizados com algum problema que estamos apresentando, com algum problema que estamos atravessando hoje. Normalmente, durante a nossa rotina, durante o nosso cotidiano, durante o nosso dia a dia, várias situações nos chegam. Porque nós estamos aí numa perspectiva de tempo, viajando, aprendendo, caindo, se machucando, cicatrizando, mas principalmente continuando. A proposta do pensamento espírita, quando ele vem nos refletir sobre progresso, por exemplo, é que a gente sempre está em uma melhora contínua. A gente vai sempre aprendendo, a gente sempre vai se levantando e a gente sempre vai caminhando. Porque a proposta de Deus para a nossa existência, e a existência, vida, numa perspectiva imortal de eternidade, que nós estamos aí para a eternidade desde quando nós fomos criados, a proposta de Deus para a nossa vida é o aperfeiçoamento. Mas para chegarmos até lá, nós temos duas balizas. A primeira é olhar o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo, que já passou por tudo que nós estamos passando. E a segunda é podermos observar na gente, nesses desafios diários que nos chegam, oportunidades para nos fortalecermos. E uma grande dádiva, um grande presente que o Espiritismo dá em relação à história do pensamento religioso é sobre um conceito de Deus. Muito embora nós não consigamos conceituar Deus, a proposta da doutrina espírita, quando a gente vai estudar as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, é que Deus é infinito justiça, amor e misericórdia. Mas o conceito que nós conseguimos criar de Deus sempre vem nos nossos momentos de aflições. É quando a gente consegue mentalizar, é quando a gente consegue chamar, é quando a gente consegue, ainda que um pouco céticos, pedir uma intercessão. Meu Deus, me ajude. Meu Deus, me dê uma luz. E assim são os nossos processos de fortalecimento da fé nas nossas fragilidades. E as bem-aventuranças, elas são a proposta de reflexão para autoconhecimento. Porque conforme estava sendo dito ainda há pouco, no nosso dia a dia, quando a gente vai se encontrando com algumas situações, a um primeiro momento a gente passa desapercebido. E algumas situações elas vão se repetindo. E a gente começa a ligar um sinal amarelo. Algumas situações elas vão se repetindo e a gente começa a ter um pouco mais atenção. A gente começa a ter um pouco mais de descarga fluídica, de conexão mental e, consequentemente, espiritual. E é nesse tipo de situação que a gente vai começando a transformar um dia de sol em um dia nublado. É onde a gente vai começar a se preocupar com as nossas vicissitudes. E a preocupação é um estado natural do ser. Porque, por incrível que pareça, nós somos otimistas. Por incrível que pareça, nós temos a convicção de que tudo dará certo. Porque nós somos centelhas divinas. No fundo, a gente sabe que o nosso sofrimento ele vai passar. Mas ainda por sermos espíritos reencarnados, como também desencarnados, que estamos um pouco apegados às variações da matéria, às limitações corpóreas, a gente pensa que o nosso tempo ele se resume a esta vida. A gente pensa que o nosso tempo ele se resume a esta reencarnação. Em uma perspectiva de desencarne, nós pensamos que o nosso tempo se resume ao nosso sofrimento. E o tempo, muitas vezes, funciona como uma prisão da alma. Tem um livro chamado Céu e Inferno. É o quarto da sequência da trilogia
da codificação de Allan Kardec. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, tem uma comunicação de um espírito chamado o Aborrecido. O Aborrecido, ele não fala o nome dele. E a proposta de Kardec, quando ele vem falar em psicografia, a proposta de Kardec, quando ele vem falar em comunicação mediúnica, não é nos preocuparmos com os nomes, e sim com o conteúdo da mensagem. E o espírito aborrecido, ele vem despertar em uma reunião mediúnica arrependido. E começa o seguinte diálogo. Ele dá lá a comunicação, a equipe da reunião acolhe, e a principal luz de uma reunião mediúnica é acolhimento, não é apontamento. A equipe da reunião mediúnica acolhe, e o espírito aborrecido ele vai começar a fazer um desabafo, dizendo que está constrangido, dizendo que passou muito tempo divagando, sem acreditar em nada, sem ter uma perspectiva de otimismo, sem se ocupar com o trabalho. E o dialogador ali, numa perspectiva de empatia, vai realizando um processo de escutativo, e o espírito aborrecido vem falar que passou mais de 100 anos sem uma atividade útil. E naquela reunião começa o seu despertar. Naquela reunião começa um diálogo que provavelmente a gente não tem a sequência dessa história do espírito aborrecido, mas que provavelmente muda, gira a chave daquela individualidade. Porque as portas de Jesus, as portas que Deus nos abre, na verdade, já estão abertas, porque Deus nos abre porta quando nós somos criados, elas são uma intensidade. Então, as bem-aventuranças são a oportunidade que nós temos para refletir o que é que nos abala. O que é que me abala, por exemplo, é nos próximos 21 minutos eu não esquecer o que eu preparei para dizer. Provavelmente, todos nós aqui temos um ponto em comum, que é uma preocupação. Provavelmente. E a proposta espírita é deixarmos fluir, é fazermos a nossa parte. Não adianta de nada, por exemplo, para quem nos assiste pela internet, a gente preparar um texto, começar a falar e cair a rede de internet. Deus queira que não caia. E cair o sinal de energia. O que o Espiritismo nos convida é fazermos a nossa parte, reverberando o ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, a cada um conforme as suas obras. E a melhor obra que nós podemos fazer, embora exista uma perspectiva de caridade material, embora exista uma perspectiva de caridade espiritual, a melhor obra que nós podemos fazer é dar uma utilidade ao nosso tempo. Todo trabalho é uma ocupação útil. Em relação às nossas bem-aventuranças, é uma oportunidade que nós temos para mergulharmos em si, para fazermos uma reflexão, de olharmos para trás, não numa perspectiva de chicote, não numa perspectiva de punição, mas numa perspectiva de reflexão libertária. Porque a proposta espírita não é nos prendermos ao nosso passado, muito pelo contrário. Às vezes a gente se confunde com a lei de causa e efeito. Às vezes a gente se confunde com o ensinamento da lei de ação e reação. Que a gente comete um erro, não, é uma dívida que eu estou pagando do passado. A proposta espírita é olharmos para frente. Porque a proposta espírita, ela é redentora. Se nós caímos, é um processo natural do progresso. Ninguém aprende a andar sem antes engatinhar. Ninguém aprende a andar sem antes começar a levantar, a cair, vai tateando uma parede. Da mesma forma que ninguém evolui espiritualmente sem um sofrimento. E a grande proposta do Espiritismo é ressignificarmos uma ideia de sofrimento.
Porque o sofrimento é uma oportunidade que nós temos de fortalecer a nossa fé. Para chegarmos a um estado de perfeição, conforme Jesus nos recomenda, vós sois deuses. Se soubesseis, poderia fazer muito mais do que fazes. Para nós chegarmos a uma proposta de perfeição, para nós chegarmos a uma proposta de amadurecimento espiritual, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para reflexão, de tempo para cicatrização, de tempo para a fé, de tempo para autoobservação e principalmente tempo para acreditarmos em nós. Tem uma fábula dos 3 porquinhos, que, segundo registros históricos, é do ano 1000 depois de Cristo. A fábula dos 3 porquinhos, pela nossa faixa etária visual, para quem está reencarnado e presencialmente, provavelmente todo mundo já deve ter escutado. Mas, para quem porventura ainda não escutou, para quem porventura se esqueceu, a gente vai fazer um resgate aqui numa perspectiva de um gatilho, de uma lembrança afetiva. Existiam 3 porquinhos que estavam ali completando a sua maioridade. E a mãe juntou os 3 e disse: a partir de agora, como vocês estão crescidinhos, vão começar a desenvolver a sua própria vida. E os 3 porquinhos saíram, foram construir as suas respectivas casas. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha, em um dia, porque ele estava agoniado para brincar. O segundo porquinho construiu a sua casa de madeira, em 3 dias. E quando terminou a sua casa de madeira, foi brincar com o irmão mais novo. O irmão mais velho construiu a sua casa de alvenaria. 1 mês para construir a casa. E todo dia os 2 irmãos conversando. A sua casa de alvenaria é a mesma situação do que a minha casa de madeira e a mesma utilidade do que a minha casa de palha. E o irmão mais velho, mais prudente, dizia: eu quero preparar uma estrutura sólida para eventualmente, se o lobo mau passar por aqui, eu ter um poder de reação. E assim foi feito por 1 mês. Quando o irmão mais velho terminou a sua casa, aí eles foram brincar. Alguns dias depois, passa o lobo mau. Sopra na casa de palha. A casa de palha cai. O irmão mais novo corre para a casa do irmão do meio. Para a casa de madeira. Socorro, socorro, o lobo mau chegou. Ele entra, eles ficam tensos. O lobo mau sopra na casa de madeira. A casa de madeira cai. Os 2 vão desesperados para a casa de alvenaria, do porquinho do irmão mais velho. O lobo mau sopra, 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 e a casa não cai, porque está sólida. Evangelho de Mateus. A recomendação que Jesus nos dá de termos paciência, perseverança, ponderação, fé e construirmos a nossa casa sobre a rocha. A construção da casa sobre a rocha, ela requer tempo, porque nós passamos por tempestades. A construção da casa sobre a rocha requer perseverança, porque nós sucumbimos às fraquezas espirituais que nos são inatas, que nos são intrínsecas pela nossa proposta ainda de estarmos reencarnados em um segundo mundo numa escala de 1 a 5. A proposta da casa sobre a rocha que Jesus nos dá, que Jesus nos recomenda, é de prudência, é de confiança no tempo, porque a fé é um grande patrimônio do Espírito. A fé, ela se fortalece com o tempo. E mesmo assim, muitas vezes,
A gente sabe de toda essa perspectiva de um discurso teórico que é muito fácil de estudar, que é relativamente fácil de preparar, mas a prática evangélica, ela é muito difícil. E quando a gente passa por um processo de dificuldade, a gente fica cego. A gente fica asfixiado. A gente fica neutralizado, fragilizado. E como pedir ajuda? Eis o tema da reflexão de hoje. O Espiritismo nos apresenta que uma grande conexão com Deus que nós temos, que funciona como se fosse um SAMU espiritual, é a prece, é a oração. Muito embora a gente se concentre, e aqui dá para fazer essa associação também pelo recorte da faixa etária, muito embora a gente se concentre no mertiolate, que são as aflições que ardem, que doem, mas que são um processo regenerativo, que são um processo de fortalecimento de fé, de confiança na intercessão divina. A prece é o grande alívio que nós temos para os nossos corações. Na questão 613 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz uma reflexão se a prece ajuda a amenizar as nossas provas e expiações. É um pensamento mais ou menos lógico. Ora, se para chegar à perfeição a gente precisa necessariamente passar em uma perspectiva de prova e expiação, Deus quer que eventualmente a gente passe por algum tipo de situação na qual a gente sofra, como assim a prece pode nos servir de um lenitivo? Aí vem a resposta. Grande, e a gente encurta com um conceito sobre solidariedade cristã. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus, quando ele vem falar que é o bom pastor, no Evangelho de João, quando ele vem falar na parábola da ovelha perdida, no Evangelho de Mateus, ele nos dá a certeza, ele nos dá a garantia que não deixa ninguém para trás. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, salvo me engano, lá pelo capítulo 6, em que Jesus estava prestes a ser preso e fizeram a recomendação: fuja, porque estão te perseguindo. E Jesus se manteve de pé, convicto de que a sua obra não acabaria ali. E naquele momento de angústia, naquele momento de desespero, ele nos faz uma advertência sobre misericórdia divina. Ora, se eu estou vindo, é a fala de Jesus, se eu estou vindo aqui para falar da obra do meu Pai, eu não posso me furtar, eu não posso ter medo, eu não posso fugir. Da mesma forma que eu não consigo entender como que eu, o Cristo, ofereço uma proposta de esperança, de solidariedade, de fraternidade, e a humanidade ainda não me entende. E um dia, entenderão que a minha obra é como se fosse uma galinha, a expressão é essa. É como se fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos. E só conseguirão entender a obra de Deus quando realmente puderem vê-la. E a obra de Deus, a gente vê, a gente sente nos nossos sofrimentos. Por incrível que pareça. Tem um livro chamado Mensageiros. E aqui, para quem for porventura espírita, a gente recomenda a leitura desse livro, além de ter vários ensinamentos sobre planejamento reencarnatório, sobre processos de falhas em relação à imaturidade moral, sobre recomeços, sobre trabalho, sobre intercessão espiritual nas nossas vidas. Vai ter o filme Nosso Lar 2,
que é baseado na obra Mensageiros. Já está, inclusive, sendo gravado. Então, vamos ler o livro, para quando sair o filme, a gente ter uma dimensão mais lúcida sobre aquele enredo. No capítulo 42, salvo me engano, intitulado Entre Árvores, André Luiz está com um mentor chamado Glicério, caminhando em uma comunidade rural. E Glicério, conversando com André Luiz, fala sobre a importância do pensamento. André Luiz saiu do nosso lar para uma missão à Terra. Esse livro é um relato de 10 dias de trabalho. 10 dias de trabalho. O livro tem quase 300 páginas. André Luiz ele sai de nosso lar, para num posto, como fosse na UBS, num posto de saúde, entre a Terra e o nosso lar. Passa um período lá, aprendendo com Isabel, aprendendo com o marido de Isabel, e desce a Terra para o Rio de Janeiro. E nesse capítulo 42, Glicério, o mentor espiritual, vem falar na importância do pensamento. André Luiz, nós, espíritos, tentamos bastante intervir para ajudar. Mas muitas vezes nós não conseguimos ressonância. Porque muitas vezes as pessoas não estão atentas aos sinais que nós estamos emitindo. Continua o capítulo. Aí tem a história que não tem o nome da pessoa, mas era um trabalhador rural que leva um coice de um animal e fica muito mal. E André Luiz questiona ali a Glicério. Glicério, vamos ajudar esse senhor. E Glicério convida, olha só, a equipe espiritual da comunidade rural. Olha a dimensão da lição. Nosso lar, o livro e o filme. André Luiz desce de nosso lar. Nosso lar tem 11 ministérios, 11 repartições. Pela leitura do livro é maior que a Esplanada. Bem maior e melhor. Então, André Luiz desce de nosso lar, passa lá nessa UBS, nesse posto de saúde, que é um amparo imediato quando a gente desencarna, desce a Terra, vai ao Rio de Janeiro, se encontra com a equipe espiritual em um centro espírita, bastante humilde. Só aqui são 4 perspectivas de equipe de Jesus. Vai à roça, tem outra equipe lá. E André Luiz, assustado com o senhor que tinha levado um coice, e a expressão é essa mesmo, coice. Ele começa a conversar com Glicério. E Glicério convida lá o coordenador da equipe espiritual da roça. Para a gente ter a noção da dimensão do amparo espiritual que nós temos. E o coordenador espiritual da roça vai conversar com o André Luiz e com o Glicério. Olha, faz tempo que a gente vem recomendando a esse irmão como ele maltrata os animais. Faz tempo que a gente tenta interceder, tanto no sonho, quanto diariamente aqui na vida da roça. Mas, infelizmente, esse irmão não nos escutou. E o coice que ele levou é uma reação, é uma consequência em relação à própria conduta que ele tem. Às vezes, a gente leva uns coices da vida. E é difícil. E a gente se indigna. Porque do coice da vida, às vezes a gente cai num processo de sofrimento que vai desembocando em uma avalanche, em um processo de ceticismo, que pode desembocar, por exemplo, desaguar em um processo muito pior, numa relação obsessiva, numa doença psiquiátrica e até mesmo em um suicídio.
mas nós devemos ter fé. Porque existe uma lógica na vida. E a lógica da vida se chama intercessão divina. A lógica da vida se chama esperança. A lógica da vida se chama fé. O sofrimento é apenas um componente nesse cálculo. E é um componente necessário. Porque o bom da vida é ter história para contar. O bom da vida é a gente se olhar numa perspectiva de tempo e dizer, eu consegui. O bom da vida é nós olharmos para um sofrimento de aproximadamente 10 anos que porventura tenhamos passado e estarmos aqui, superando ou não. O bom da vida é acreditarmos em si, que somos sal do mundo, luz do mundo e sal da terra. O bom da vida é termos a certeza que temos um anjo da guarda, que temos espíritos que intercedem por nós. Questão 514 do Livro dos Espíritos. Existem 3 tipos de espíritos que nos acompanham. Espíritos protetores, espíritos afins e espíritos simpáticos. Espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, que é um espírito muito mais esclarecido que a gente. Espíritos afins são espíritos que nos conhecem de outras jornadas e têm afinidade, têm afeto por nós, torcem por nós. E os espíritos que nos são simpáticos, que são os espíritos que vibram numa mesma perspectiva espiritual que a gente. Tanto numa perspectiva boa, como numa perspectiva má. Allan Kardec extrai um pensamento dos espíritos, da equipe do Espírito de Verdade, que os espíritos simpáticos e espíritos afins, eles nunca se cansam de nos ajudarem. Eles sempre estão dispostos. Eles sempre se habilitam a nos socorrerem, a nos oferecerem um agasalho em uma noite de frio, a nos darem uma água quando nós temos sede, de misericórdia, de intercessão, de fé. A onipresença de Deus, ela não se dá numa perspectiva de Tomé, de ver para crer. A onipresença de Deus, ela se dá em uma dimensão de acreditarmos que não estamos sozinhos. De acreditarmos que cada dia é uma oportunidade que nós temos para despertar, para nos fortalecer. Não necessariamente no amanhã, no amanhecer. Não. Todo tempo é tempo para despertar. E por falar em tempo, nosso tempo chegou ao fim. E a gente termina com a reflexão, com a música de Ivan Lins, O Novo Tempo. Que eu não vou cantar, que eu tenho senso, um pouco de senso de razão. Né? Então, o Ivan Lins ele vai dizer, um novo tempo, apesar dos perigos, estamos mais vivos. E ele vai ali, continuando a canção. E que nós tenhamos um novo tempo com Jesus. Que nós tenhamos um novo tempo, apesar dos pesares, de otimismo, de fé, de acreditarmos, de termos perseverança e principalmente pensarmos no porquê da vida. O grande porquê da vida é o amor. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos dá
oportunidades diárias, em qualquer dimensão da vida que nós estivermos, para ficarmos presos, algemados aos nossos erros. Não. Muito pelo contrário. Deus, ele nos dá uma oportunidade de repensarmos como podemos nos libertar dessas algemas. E a chave se chama Evangelho. A chave se chama Jesus Cristo. A chave se chama doutrina espírita. Temos lucidez em relação a procurarmos livros, mas principalmente temos responsabilidade em relação a colocarmos o conhecimento na prática. Porque é a prática evangélica que nos ensina. Os livros, eles nos dão apenas um norte, apenas um tópico frasal, mas é a prática que realmente nos convida. Como pedir ajuda? Acreditando que Deus intercede por nós constantemente. Qual pai que pedindo uma pedra, qual filho que o pai... Peraí, vamos lá. Qual pai que o filho pedindo uma pedra, qual pai que o filho pedindo um pão, dá uma pedra? Consegui. Vamos ter fé. Qual o pai que o filho pedindo um pão dá uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe dá uma serpente? Nenhum. Ajuda-te, que o céu, com certeza, te ajudará. Com muita fé, superei mais uma aflição, que foi não dar um branco na palestra. Muito obrigado.